Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com entrando no ar. Eu sou o Paulinho e tô aqui com Renan Yoshima, o amigo do Mario Bros. Eu sou o Renan e eu tô aqui com o Júnior, que tem o expresso mais famoso do mundo. O Expresso Ação, Júnior de Expresso Ação. Oi, pessoal, de novo com a Aquário de 10 aqui no JV. Isso, nós aqui de novo em parceria com Expresso Ação, Aquário de Ideias no Jovens da Verdade, Encontro de Líderes. E hoje nós temos aqui a grande oportunidade de receber no nosso aquário dois grandes homens. Dois ilustres, Dois né? ilustres músicos, né? Vamos apresentar o mais novo, Paulo Nazaré da banda Crombie. Bem-vindo ao nosso aquário. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui junto com o Juninho. Os caras chegam formais. Assim. Eu tenho que apresentar com mais pompa, porque ele é considerado um dos melhores, se não o melhor guitarrista do Oficina G3. Minha mãe também achava. Fala, rapaziada, prazer imenso e vamos embora. São dois líderes de bandas um pouquinho diferentes até, mas com a mesma visão de reino, de ministério. Então a gente quer tirar um pouquinho deles dessa experiência, né? O Juninho, quantos anos de oficina, Juninho? Cara, bastante. Desde 87. 87. Cara, perto de 30 já. É, Nossa, 27. 27. É, o primeiro trabalho mesmo saiu em 90. O LP. LP. Vinilzão. E o Paulinho? O Crombie, se eu não me engano, tem Se eu não me engano. 7 anos, sei lá, 7 alguma anos. coisa por aí. 8 anos. Legal. Alguma coisa assim. 9, 10. Depende de quando a pessoa tá ouvindo Você o vai ficando programa. mais velho, né? Vai ficando mais coroa no imaginário. O programa fica disponível, então pode ser que daqui a alguns anos já tá há 10 anos, né? Enfim, e a gente vai falar sobre música, né? Não tem outro assunto pra falar. Eu falei no Facebook que a gente ia gravar com esses caras, e eles mandaram várias perguntas, e é tudo a maioria nessa linha, né? Como sobreviver no meio do mercado gospel. Vamos passar por isso, não vamos nos prender nisso, mas vamos passar por isso. Juninho tá aí há muito tempo lutando com o mercado gospel. Como é que você enxerga o cenário musical cristão hoje? Pergunta bem complicada, genérica, mas... Exatamente, ela é uma pergunta que ela acaba sendo difícil de se responder, porque o mercado hoje ele cresceu muito, e por um lado muito bom isso, ele se tornou muito amplo, não é mais um mercado muito pequeno, um mercado que já alcançou inclusive até televisão, né, novelas, trilha sonora de novelas inclusive, mas eu acredito que ainda está muito longe de deixar o gueto, porque no fundo a música cristã ainda é um gueto, ela é extremamente setorizada, no fundo seria uma grande vitória, eu penso, né, seria uma grande vitória quando a música cristã ela pudesse ser tocada e fosse tocada em qualquer rádio, em qualquer programa de televisão, porque uma vez me perguntaram, né? O que você acha do Oficina G3 tocar, por exemplo, numa rádio secular? Eu falei, cara, eu acho que a gente estaria cumprindo de maneira plena o nosso propósito. Porque eu acredito que todo mundo que coloca uma música numa rádio, coloca porque tem uma mensagem que pode falar do amor, pode falar do que ele quiser. Puxa, eu gostaria de ter o mesmo direito de passar uma mensagem através da nossa música, que por muitas vezes, de maneira muito direta, fala de Deus. Sim, com certeza. A gente não tem vergonha disso. Como Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Mas muitas vezes também nós falamos do prisma das coisas do dia a dia, mas pelo prisma de Deus, de como Deus gostaria que as coisas fossem. Ou seja, muitas coisas que poderiam entrar em qualquer rádio sem problema algum, mas questão de preconceito, isso é vetado. Talvez não seja só preconceito. Na minha leitura também é que a gente vem de uma coisa tão etérea que o cara não tá falando de sentimentos reais às vezes. O preconceito até é validado, porque tem tanta letra que não fala de sentimento real, parece tão abstrato essa coisa com Deus, a coisa que tá tão fora parece que não tá falando de sentimentos da vida real, tá falando de uma coisa fora. E aí a gente, quem tá fazendo uma coisa mais pé no chão, né? Mais a ver com a vida, sofre o dano, né? Sofre o preconceito. Eu faria até uma observação em relação a essa coisa do real, é que eu penso que é como a intimidade. Você pode falar na frente das pessoas que você ama a tua esposa. Ô, amor, eu te amo, no meio de todo mundo você pode até falar. Mas coisas mais íntimas, você não vai falar na frente de todos. Eu acredito que a música também tem isso. Tem músicas que são muito pessoais, muito íntimas até, de um relacionamento teu para com Deus.
Deus, que é uma coisa muito da igreja, do contexto igreja, uma música que nós cantamos dentro do nosso contexto igreja, onde as pessoas entendem qual é o contexto, entendem aquilo que está sendo falado. Esse tipo de tratamento, ele quando ele é levado pra fora, é a mesma coisa que você começar a falar, amor, por exemplo, o jeito que você cozinha. Agora fica difícil fazer um exemplo, né, cara? Ficou complicado. Que exemplo que ele vai dar, né? Ficou complicado. Realmente aí não daria pra dar muitos exemplos. Mas é exatamente isso, não deixa de ser uma grande verdade. Você, com a banda Crombie, você tem uma linha que é considerada uma linha menos voltada pro público evangélico, talvez seja, Sim. né? Tem muitas músicas que vocês nem citam diretamente, tem lá princípios cristãos e tal, mas não falam nome de Jesus e tal, que deve ser criticado por muita gente, inclusive por causa disso. É. Mas vocês conseguem esse alcance maior pra fora da igreja por causa disso? Eu acho que, assim, por exemplo, eu sei de muita gente que compra o CD do Crombie pensando assim, esse CD eu daria com facilidade para qualquer amigo meu, por causa da linguagem. Então, eu acho que tudo tem a ver com essa sensibilidade, né, e com essa percepção dos diferentes ambientes onde você está fazendo sua música, para quem é, com quem você está falando. Então, eu acho que isso aí faz toda a diferença, isso aí tem que ser percebido por quem está fazendo a música, por quem está cantando, é diferente. Isso Cantar é num importante. lugar é uma coisa, é uma letra, uma proposta. Em outro ambiente, outro público, você tem que servir aquele público. E muitas vezes o que você fala, você não tá falando com eles, não tá chegando no coração deles, porque aquilo não faz parte da realidade deles, o cara não compreende aquela linguagem e tal. Então, eu acho que falta essa percepção. Inclusive, esse é um erro até um pouco comum do nosso meio. Fora do mercado cristão, quando você tem um evento de rap, cara, só tem banda de rap. É. Quando é rock and roll, só tem banda de rock and roll. Menos o Rock in Rio, por exemplo. E o rock no vale, né? O Rock no Mas Vale. o Rock in Rio é setorizado também. Cada dia tem uma coisa. Isso, tem o dia. Tanto que quando eles misturaram, deu zica, né? Exatamente, foi vaiado, jogaram coisas nele. E isso, dentro do mercado cristão, realmente é uma maçaroca. A gente mistura tudo. E isso já acostumou, já virou cultural. Prateleira gospel e pronto. Exatamente. Tá tudo ali. O cara mistura até na hora que ele tá fazendo, né? Ele faz lá, ele mesmo faz o rap e depois canta um rock, né? Ele canta tudo, né? A banda já canta tudo. Só que isso, no linguajar, cara, isso complica. Porque é exatamente o que o Paulo falou. Cada tribo tem a sua linguagem, tem a sua maneira de trabalhar. E se você não tem um target, cara, se você não tem uma coisa bem definida, com certeza você vai... Tiro de 12, você pode até acertar alguns, mas nunca vai ser no alvo mesmo, nunca. Eu entendo assim, o título gospel tá num guarda-chuva, assim, entendeu? Enorme. Dentro do gospel, você tem o funk carioca gospel, o rock gospel, não, né? o sertanejo gospel. A gente tá falando de tal. música, né? Então, assim, quando você falou do gueto, o gueto gospel é um símbolo que, assim, marca muito. Por isso que teu rock não entra numa 89 da vida, entendeu? Porque tem ainda, além de ser rock, tem ainda um outro selinho ali que é o gospel, né? Tem o tag. Uma outra hashtag que é o gospel. No Crombie, a tua estratégia é você não ter esse selo gospel desse meio? Eu nunca fiz isso assim de uma maneira intencional, talvez, né? Inicialmente, pelo menos, nunca fiz, mas foi uma coisa que surgiu naturalmente, de falar da vida, com a linguagem, como eu bato papo com você aqui. Por arte, pela arte. Porque tem um amigo meu que inclusive fala, Ricardo Alexandre, amigo nosso, ele fala que a partir do momento que a arte passa a ter um propósito, ela deixa de ser arte. Isso é uma coisa que hoje, Juninho, mais cedo aqui você falando, eu pensei de levantar essa questão pra você ali, que talvez seja uma questão que, né, que vale a pena a gente falar aqui. Uhum. Se nós temos a chance, né, a possibilidade de fazer música como um cara que tira foto. Ele quer simplesmente pintar algo que ele viu. Não necessariamente ele tem intenção de passar uma mensagem, né, de converter alguém. Pra mim, isso não é claro, sendo assim muito sincero aqui com vocês. Eu posso fazer uma música que eu vou simplesmente falar daqui do vale, sem necessariamente dizer que foi Deus que criou. Eu só quero descrever esse espaço para as pessoas numa música. Se isso é algo viável, né, e possível, legítimo, eu acho que falta isso pra gente às vezes. Uhum. Mas você devia ter perguntado, porque seria muito oportuna essa sua pergunta. No fundo, você lembra que eu falei que a música pode ter muitas finalidades, mas a gente ia se prender à música a serviço do reino. Pois é. Porque o que acontece? Cara, existe uma questão muito séria
dentro da mentalidade cristã que diz a seguinte coisa: se uma banda cristã fizer uma música onde ela não coloca em nenhum momento Deus, essa música se tornou profana. E esse conceito de santo e profano é uma coisa muito interessante até. E esse problema é muito mais grave do que a gente imagina, porque nós mesmos, do Oficina, a gente foi criticado muitas vezes porque algumas músicas, elas estão falando de Jesus de uma maneira implícita, mas as pessoas, olha, mas essa música ele tá falando pra quem? E se eu quisesse fazer uma música, essa é a questão. Se eu quiser, eu já fiz uma música, por exemplo, pra minha esposa. E se algum dia eu quisesse gravar essa música que eu fiz pra minha esposa? Eu gravei uma que eu fiz pra minha esposa. Aí tem gente que pergunta assim, é pra Deus isso? Não, não é pra Deus, é pra minha esposa. Eu fiz pra ela. Então, a gente fica preso a isso e eu acho que isso gera uma barreira, um distanciamento. Os caras só sabem falar de uma determinada coisa e não deixa de ser pra Deus. Não deixa de ser pra Deus, né? Exatamente, é aí que tá o negócio. Quando Deus está incrustado na sua vida, cara, você vai... Tudo que você faz tudo é que pra você Deus. fizer é pra Deus e tem alguma coisa de Deus em tudo que você vai fazer. Isso é uma coisa natural. Então, você não precisa ficar forçando a barra. Só que as pessoas, elas querem. O cristão, que ele fica buscando pelo em ovo, literalmente, é o cara que ele vai ficar olhando a letra inteira pra ver. Peraí. Isso aqui ele falou o quê? Isso aqui é pra Deus? Ele quer que esteja uma filosofia de vida inteira. Às vezes, sabe dentro, como é que eu me sinto? Eu me sinto como Jesus, que na frente do túmulo de Lázaro levanta os olhos e fala: Senhor, eu falei isso pra que os outros creiam que o Senhor me enviou. É incrível que tem horas, bicho, que você parece que você precisa se justificar. Você precisa colocar alguma coisa que vai endossar que aquilo que você tá fazendo é pra Deus. Cara, é terrível isso. Pressão do público, não é? Pressão interna, às vezes a pressão interna também. Você compondo, você vive esse dilema, assim? Eu preciso compor uma música com essa finalidade? Não. Pra mim a composição é uma coisa muito natural, cara. Eu escrevo o que eu sinto que devo escrever e, sinceramente, o que tá no coração. Eu não me pego a isso, não. Isso vai vender? Não tenho... Eu vou te falar mais, cara. A única coisa que a gente se preocupa nessa questão do lado comercial é que também a gente se preocupava, porque também não se preocupa mais, não. Que era o pessoal sempre reclamar muito de tamanho de música. Ah, não pode ser muito grande que se for tocar na rádio, o rádio corta. Meu irmão, hoje a gente fala assim, que a rádio quiser cortar, corta. A gente vai fazer do jeito que a gente quiser. Então, se você olhar as nossas músicas ultimamente, é tudo música de 5 minutos, 4 minutos de castanhola. Os caras que ela falam assim, não, tem que ter 3 minutos, né? Ixi, a gente passa longe. Você entendeu? Então, nesse ponto, particularmente, não vejo nenhum problema com isso, não. Eu vou dizer mais, cara. Aquilo que eu acabei de falar, inclusive. O ponto todo é que as pessoas olham só a aparência. Então, ela vai olhar só a retórica. Mas eu tô muito mais preocupado em ver o que Deus tá ouvindo de mim e ver que o que eu estou falando está surtindo algum efeito na vida das pessoas, porque existe uma verdade, existe algo que é divino, que ultrapassa o meu limite humano de composição, musicalidade, mas existe uma ação do Espírito do que, cara, eu ficar me justificando para as pessoas, para falar para as pessoas se eu sou ou não sou, cara. Porque, bicho, enganar, o que tem mais aqui é a gente que engana, brother. O cara que fica aí com essa cara de, eu sou o cara mais santo do mundo, o cara sem vergonha, adúltero, pilantra, bicho, tem de tudo nesse mundo. Então, eu tenho que estar preocupado em agradar a Deus, cara. Eu tenho que ser o cara que tem que viver em santidade. Não adianta eu enganar todo mundo. O cara é um adúltero e engana todo mundo. Não, cara. Eu não tenho que ser adúltero por quê? Porque eu tenho que honrar a aliança que eu tenho com Deus e com a minha esposa. Pronto, cara. Mas é tão estranho isso porque isso é muito fácil de falsificar. Então muito aí a gente tem esses caras falsificando e é aceito porque ele falsificou. Ele tem tantas histórias aí que a gente tem que ficar lidando com isso. Se eu começasse a contar a história que eu conheço, gente, de camarada, cara... Vamos lá então, vamos começar. Babado. É pra isso também. Veja. Sabe, não, mas eu tô falando sério. Muita coisa chega no meu ouvido. E sabe o que eu sempre falo pras pessoas que vêm contar coisas pra mim? Não quero saber. Eu não quero nem saber. Verdade. Sabe por quê? Porque eu quero cuidar da minha vida, cara. Porque cada um de nós vai prestar conta com Deus. Você entendeu como é que é? Então eu penso muito naquilo que tá escrito em Apocalipse. Um dia nossas obras vão ser queimadas. O que sobrar é o que vai valer. Então, bicho, eu tenho que estar preocupado com as minhas. Eu vou ficar preocupado com a minha. Vou cuidar pra que eu esteja, sabe, no centro da vontade de Deus. E o dia que queimar, bicho, que sobre ouro. Você entendeu? Que sobre alguma coisa boa. Mas isso, Juninho, cara, então te deixa com uma responsabilidade. Você lida com o público. Você tem um nome e o Oficina G3, o Chrome estão crescendo. E vocês estão lidando com um número maior de público. Então, gera uma responsabilidade até pra você compor. Você tem que pensar em tudo isso que você acabou de falar, entendeu? E falar, eu preciso passar pro público essa minha responsabilidade. Esse meu compromisso que eu tenho com Cristo, com o Evangelho, eu preciso passar isso ao compor uma canção, né? Cara, você
sabe qual é um dos temas na minha vida? É aquilo que Paulo fala. Por muito tempo foi um peso, tá? Isso foi um grande peso. Eu tenho certeza que pro Paulo é a mesma coisa. Agora, Paulo, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por muito tempo eu olhei esse versículo e falo: nossa, meu, que responsabilidade, que peso. Por muito tempo esse peso foi muito grande pra mim. Hoje eu tenho consciência desse peso, mas pra mim também é um privilégio. Um privilégio de eu poder falar essas boas novas, cara. Quando Paulo fala: não me envergonhe do evangelho de Cristo, cara, é uma grande verdade. Eu não me envergonho do que eu faço. E vou dizer uma coisa que pra mim é uma tônica pra mim. Quando Paulo fala: eu faço de Paulo as minhas palavras, esmurra a minha carne até reduzi-la à escravidão, para que eu possa chamar alguns ao combate e eu mesmo não seja desclassificado. A salvação é individual, cara. Cada um de nós vai prestar conta individualmente com Deus. A gente vem sozinho pra esse mundo e vai embora sozinho pra esse mundo. Então eu penso que tudo que Deus colocar na minha vida, todos os exemplos que eu tenho que ser pra essa galera que que muita gente se espelha, cara, eu me esmurro, cara, pra que realmente eu chamo todo dia, a cada minuto eu chamo a galera ao combate. Galera, vamos viver com Deus, vamos viver santidade, vamos lutar com Deus, vamos ser revolucionários da maneira que nós somos como cristãos, vamos deixar de ser retóricos, mas vamos ser verdadeiros. Cara, eu tô chamando o tempo inteiro ao combate e eu sou confrontado isso o tempo inteiro. Então, cara, literalmente é uma briga comigo mesmo todos os dias. É uma responsabilidade? Você falou tudo, é uma grande responsabilidade, mas meu, um dia eu entendi isso, cara. Eu entendi que é um privilégio. Então, pra mim, é um privilégio. É difícil? É difícil. Viver nos caminhos do Senhor é difícil? Lógico que é. É lógico que é. Viver no mundo é fácil, cara. O caminho estreito é punk. Mas, cara, foi a opção que eu fiz de vida. Eu quero estar em Deus. Eu quero viver em Deus. Eu quero andar. Eu quero estar sendo aprovado. Provado e aprovado. Cara, o meu sonho é falar aquilo que Paulo falou. Cara, um dia eu quero encerrar a carreira. Você entendeu? Boa. Combater o bom combate, encerrar a carreira, cara, e guardar a fé. Esse é o meu ideal de vida. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Ninguém falou, cara. Ó, o Carlinhos hoje falou uma coisa que ele descreveu o que eu sinto. O dia que eu tiver já batido as botas, o cara poder olhar pra mim ali no meu túmulo e falar assim: meu irmão, esse aqui foi um seguidor de Jesus. Pra mim já valeu, cara. Que legal. Muito bom. As pessoas mandaram perguntas, mas eu vou começar com a prioridade da minha esposa. Ela falou aqui, ó, pro Paulo: as músicas do Crombie são músicas de contemplação, pra ouvir e meditar. Ela falou que ela gosta muito, mas ela acredita que não são músicas pra adoração congregacional. Queria saber se você concorda com isso e qual que é o tipo de música pra louvor em comunidade. Eu concordo com o que ela falou. Você canta a música do Crombie no período de louvor? Canto, assim, no meio de outras músicas, eventualmente, mas, por exemplo, né, aqui, ontem de noite, hoje de manhã, a gente fez músicas que são músicas feitas pra se cantar junto, falando com Deus, orações. Há pouco tempo atrás, eu senti falta disso nas minhas composições e comecei a fazer outro tipo, né, de composição. Essas com as quais você fala com Deus, pra cantar junto, em comunidade, orações pra gente se dirigir a Ele, pra falar do nosso coração, da nossa gratidão. E acho sim que o perfil das músicas do Crombie é mais esse, né, contemplativo. Mas elas não são suficientes, só elas, né? Eu acho que é um tipo, pode-se fazer, deve-se fazer, talvez esteja em falta no nosso meio, esse tipo de composição. Mas... Qual tipo? Pra do congregação? Tipo do Crombie. Do tipo do Crombie. Pra fora. Acho que se faz pouco. E acho que a gente faz, né, pra se falar com Deus, adoração e louvor, eu acho que talvez esteja em falta, acho que a gente faz com base na Bíblia. Isso. Sem viajar, né, por outros caminhos e falar coisas que a Bíblia não nos ensina, não nos aponta. Recentemente, eu lancei um CD junto com os músicos, né, dessa igreja, né, da qual eu faço parte em São Paulo, né, a Comunidade da Vila, que são músicas feitas para se falar com Deus e para se cantar junto em comunidade. Outro perfil totalmente diferente do esquema do Crombie. Som da Vila, pode procurar aí no iTunes, você encontra legal. Já, e é esse outro perfil aí que, ou seja, não que foi baixe, perguntado. compre. É no iTunes que tem, não é no 4Share. Ele não falou no Torrent, ele falou no iTunes. Vamos entrar nessa área então de mercado, de venda de discos mesmo, né? A Oficina G3 ainda
ganha dinheiro com venda de discos? Cai na sua conta ainda uma porcentagem por mês relativa à venda de discos? Cara, isso houve uma queda brusca mesmo. E eu vou dizer assim, em poucas palavras vocês vão entender. Hoje, a não ser poucos mesmo, não se vive de venda de CD. Entendeu? Hoje o trabalho mesmo é de eventos, né? Você vive de música. Exatamente. Mas a venda de CDs, infelizmente, cara, caiu muito. Mas de onde vem, se você permite responder isso, de onde vem a maior parte da sua renda? É por dar aulas? É por participar de shows? É uma somatória de coisas, né? Mas basicamente dos eventos do Oficina e dos meus workshops. Legal. Então, a venda de discos hoje, vocês não podem se basear nisso? Não dá mais. Uma pergunta, então, para aquele adolescente que quer ser músico e tá brigando com o pai porque o pai não deixa, quer que faça uma faculdade de administração em vez de ser músico. Quantos anos você tá, Juninho? Fala pra mim. 4.3. 4.3 turbo. Casado. Corpinho de 4.2. Corpinho de 4.4. Casado, filhos. Tenho 2 filhos, 22 anos de casado vou fazer esse ano. 22 anos. Rapaz, Respeito, hein? Tá, curiosidades sobre o Juninho. Eu vou perguntar só as curiosidades. O povo quer saber, vamos lá. O povo quer saber, o adolescente lá quer saber. Então, você começou a sua carreira de músico como? Você foi fazer uma faculdade de música, você treinou... Hoje você tá entre os 3 mesmo melhores guitarristas. Eu não gosto muito desses títulos, não. Quando as pessoas falam essas coisas, eu praticamente não gosto, porque eu acho muito uma injustiça você falar. Muita injustiça mesmo. Tem um ranking, né? Ranking, cara, colocar, como é que fala? Uma pontuação na musicalidade de alguém é a coisa mais absurda do mundo. Eu acho assim... Legal, por outro lado, né? Você ter essa... Eu fico feliz pelo reconhecimento, mas eu acho que assim, se você quiser colocar entre os principais guitarristas do Brasil, é mais legal. Eu acho que é mais justo. Você é o melhor guitarrista da Oficina G3 de todos os tempos, cara. Apesar da minha casa, do meu bairro, eu acho que eu sou o melhor. Mas é assim, cara, eu penso que a música no Brasil é muito ingrata. A informalidade da música no Brasil é muito ingrata. Eu fazia engenharia. Eu fiz 2 anos e meio de engenharia. Eu só larguei engenharia porque realmente as coisas aconteceram pra mim na música. No Brasil, o cara, você falou de administração. Vou dar um exemplo em cima da administração. O cara faz uma faculdade de administração. De repente, ele não consegue ser um administrador. Mas ele vai trabalhar provavelmente em algum setor dentro da administração. Então, ele morrer de fome, ele não morre. O músico no Brasil, cara, ele é muito sucateado. Porque no fundo, se você não conseguir alguma posição de destaque, cara, você vai andar nas margens total. Então, nesse ponto, a música, ela é muito ingrata mesmo. Eu acredito que esse cenário pode vir a mudar? Pode, mas ele é um pouco ingrato. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, nunca abandone o seu sonho. Nunca abandone. Se você não encontrar, procure na próxima padaria. Brincadeira. Você nunca abandone seu sonho, mas persiga o seu sonho com sabedoria. Não haja com responsabilidade. Exatamente. Tem um ditado judeu que eu acho muito interessante. Nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Eu penso muito nisso. Então é assim, cara, você tá buscando alguma coisa na música, faça. Eu tô falando por mim, não tô dizendo que esteja certo ou errado. Eu vou falar como eu fiz. Cara, eu estava fazendo faculdade de engenharia. Você entende? Provavelmente eu ia ser um músico de final de semana se eu tivesse me tornado um engenheiro fazendo coisas pra músico, porque os meus primeiros pedaços de guitarra foi eu que fiz, né? Então imagina que momento. Legal. Então, cara, eu penso que na música as dificuldades não são diferentes do que qualquer outro tipo de emprego, mas as oportunidades na música são muito mais sucateadas do que em qualquer outro tipo de profissão. Então eu penso, a dica que eu sempre dou nos meus works é assim, cara, você tá estudando? Continue estudando. E seja músico também. Estude, se dedique, como eu falei hoje. Eu estudava, cara, fazia praticamente período integral, chegava em casa, ficava estudando guitarra até dormir. Você entendeu? Quantas madrugadas eu não varei estudando? Tinha coisa pra estudar na faculdade, estudava coisa da faculdade, estudava guitarra, então eu nunca parei. Dormia abraçado com a guitarra. Abraçado com a guitarra várias vezes. Então, eu penso que ter alguma coisa, alguns ovos também em outras cestas, é uma coisa prudente. Só uma outra curiosidade, assim. Você tem algum outro trampo de música que não seja o Oficina G3? Tipo, você toca convidado em alguma banda? Não, eu faço só um trabalho de workshop pelo Brasil inteiro, que, assim, cara, pra mim é uma coisa sacra, entende? É um negócio, assim, que eu considero muito importante, porque é um pouco parecido até com o que a gente fez aqui hoje. Eu falo de muitas coisas e eu abro pra perguntas, e cada pergunta, muitas vezes, é uma bola que se levanta, e pra mim, cara, é um momento muito especial, porque eu uso a música como ferramenta de ensino. Legal. Então, pra mim, é uma coisa muito legal. Deixa eu
fazer uma pergunta pro Paulo. O Maurício Machado perguntou aqui, achei meio interessante. Dá pra viajar bastante na resposta, mas a licença poética tem limites? Porque agora qualquer coisa, isso é licença poética, né? Deus apaixonado, isso é licença poética. E muitas outras atribuições a gente dá a Deus que a Bíblia não fala, mas é licença poética. Qual que é o limite da licença poética? Cara, eu acho que tem limite sim, mas acho que vai do bom senso de cada um, vai do que você desenvolve, sabe? Nesse caso aí, por exemplo, né, dessas expressões, né, para com Deus que, né, muitas que se usa, há quem diga que não são tão legais, né, algumas, eu acho que vai do seu relacionamento com Ele, de você não fugir do que a Bíblia nos ensina e tal, e essa coisa do bom senso, do bom gosto, né, de cada um. Eu acho que iria por aí. Não sei. É algo a se pensar, né? A se considerar, assim. Acho que tem limite, mas o limite vai de cada um, né? Do bom senso, do bom gosto. E do relacionamento com de Deus, cada no caso, né? E no caso das músicas, né? Que a gente fala com Deus, o seu relacionamento com Ele, né? Como é que você fala com Ele quando você está no seu quarto secreto? Como é que você tem desenvolvido a sua relação com Ele e tal? E o que nós encontramos na Bíblia sobre isso? Paulinho, e como é que você leva a vida, né? O Juninho falou aí da vida dele, ele faz os workshops e faz as apresentações de banda e tal. E como é que você leva a vida? Achei muito legal o que o Juninho falou. Eu sou formado em comunicação social, eu trabalhei durante um bom tempo com isso. Hoje ainda acho que uso muito disso no que eu faço, né? Eu sou pastor também, né? Formado agora recentemente no seminário aqui em São Paulo. Eu sou músico de uma comunidade em São Paulo, né, comunidade da Vila, e também viajo com Crombie e tal, as coisas que a gente tem feito por aí com a música, além dessa questão de estar numa comunidade e tal. Então, esse lance dos ovos em lugares diferentes e tal, e mesmo assim, né, vocação na questão do ministério, eu gosto muito de estar junto com pessoas e caminhar junto, né, a caminhada que Cristo nos propõe. Então, essa coisa do ministério dentro de uma comunidade é algo também que me faz muito feliz e que eu acho que faz parte daquilo que Deus tem para minha vida. Como que vocês lidam com essa questão de agenda e família? Deixa eu falar antes do Juninho, porque a agenda dele deve ser complicada, né? A agenda da oficina, vou te contar. Eu não tenho filhos ainda, né? Minha esposa, só que tá comigo, quando pode, vai comigo. Tenho certeza que ela quer ir junto muitas vezes pra policiar, né? Sem dúvida. Ela me dá muita força nessa questão de me ajudar a ver os limites, entendeu? Eu acho que de vez em quando você tem que colocar limites e dizer, aqui pra mim não dá mais, esse mês aqui saturou, muito cheio e tal. Então, assim, eu ainda tenho podido fazer isso e muitas vezes eu tenho que fazer mesmo, né? Por conta, né, de muitos dos compromissos que eu tenho dentro da comunidade em São Paulo, né? É uma comunidade presbiteriana, então eu acho que essas coisas assim, elas vão determinando o que eu posso e o que eu não posso, né, aceitar de convite, de viagem e por aí vai. Então, pra mim, isso ainda é uma coisa que eu consigo, conciliar bem, assim. Agora eu fico imaginando o Juninho. Juninho, você tem alguma regra pessoal, assim, de quanto tempo você pode ficar fora de casa? Deve ter, né? Eu tento fazer um balanço, sim, porque quinta, sexta e sábado pertence à oficina. Então, toda semana, quinta, sexta e sábado, nem sempre tem de quinta, muitas vezes só sexta e sábado, mas já é reservado para a banda, são esses 3 dias. Segunda, terça e quarta eu faço os meus works. Domingo é um dia, assim, que pra mim é igreja, tenho que estar na igreja. Às vezes eu saio, porque eu sou convidado, por exemplo, pra pregar, aí eu tento, na medida do possível, pedir pra minha esposa, entendeu, vai junto comigo. Os meus filhos muitas vezes é difícil, porque estudam na segunda-feira cedo, mas minha esposa eu sempre tento levar. Então essa é a minha rotina. Agora eu penso que, cara, o primeiro ministério que nós temos é a nossa casa. Não adianta eu ir fora falar de um monte de coisa que eu não vivo na minha casa, entendeu? Então eu tenho que ter essa hierarquia dentro da minha casa, aliás, na minha vida. Então eu prezo muito por isso. Você tem ainda então um envolvimento com a igreja local no seu domingo, cara, na sua igreja? Eu sou um cara de dupla cidadania, porque é muito engraçado isso, porque eu morava em São Paulo, em janeiro agora eu mudei aqui para Arujá. Ah, é? Olha só. Estou morando aqui em Arujá. Então olha que interessante. E não é no JV. Não. Olha só, alguém mora em Arujá fora do JV. Existe vida fora do JV, existe vida aqui. Hoje eu já frequento 2 igrejas, cara, muito engraçado. Da IBAB em São Paulo, né, e do Gravidade Zero aqui em Arujá. Sério, cara, então muitas vezes eu chego em São Paulo, eu vou de manhã lá na IBAB e à noite eu vou aqui.
É uma legal, comédia. Mas, bacana. cara, pra mim, é que tem mais, ultrapassa a liturgia, o local, o templo, tem a ver com alianças com pessoas, entendeu? Estar junto, estar né? junto, Na caminhada cara. com Jesus, exatamente. velho. Tem que Tudo rolar que Jesus isso. fez, cara, ele fez através de relacionamentos. Então eu entendo isso de uma maneira muito preciosa. Não Então dá eu pra não estar descolado da igreja, eu né? sou um cara que eu não gosto, eu não sou um cara de cortar relacionamentos, eu sou um cara de agregar relacionamentos. É a minha política de vida, entendeu? Então eu não consigo, romper comigo, pra mim é uma coisa difícil. Legal, gente. Infelizmente não dá pra responder todas as perguntas que o pessoal fez. A gente tem várias outras curiosidades também, mas quero agradecer. Obrigado, Juninho. Obrigado, Paulo. E se tiver outra oportunidade, a gente grava mais pra frente. Bom almoço. Opa! Recadinho! Legal, bastante. Cash, arroz, No programa anterior. que isso? Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho. Estamos aqui mais uma vez para falar com você naquela conversa gostosa de fim de programa, aquela conversa sem compromisso. Aquela conversa que você desliga. Não, você não desliga, porque tem muita coisa boa aqui ainda pra gente fazer. Não pode desligar. Não, principalmente por pode. causa dos nossos patrocinadores, né? Quando temos patrocínio, você a tem que gente ouvir tem a nossa patrocinador? divulgação. Nesse não, mas às vezes a gente tem. Você pode ser nosso patrocinador, olha só. Exatamente. E a gente, assim, dependendo, né, a gente pode falar no começo do programa também, né? É. A gente pode tudo, né, amor? Pode tudo. Mas olha só, esposa, você está ouvindo o podcast de novo? Olha que legal. Eu tô ouvindo. E olha, vejam só vocês, eu já sabia do lance da Raquel e da Lia. Ela vem com essa agora. Pra quem não ouviu o último lógico programa, que eu sabia, você sabe que eu já sabia. nós falamos sobre os coadjuvantes Não, da deixa Bíblia. a pessoa ouvir. Amor, Estou você fosse falando dos contar. coadjuvantes da Bíblia. Tá. E assim, algumas escamas caíram e cabeças explodiram sobre uma revelação da história de Jacó, Raquel e Lia. E não é aquela piadinha lá que Jacó não sabia ler, tá? Por favor. Não, Andrei, Jacó era analfabeto. Aí a pessoa pergunta, por quê? Que Porque ele ela queria amava casar Raquel e não Lia. É, mas não é essa bobagem. Eu já contei essa. É ruim, a gente repetiu a piada aqui. Mas foi um programa bem legal, um programa light, mas com muito conteúdo, né? Como as pessoas comentaram, até foi legal. E principalmente teve a volta da Sara. Aí, gente, a Sara é uma fofa. Pra quem curte a Sara, todo mundo curte, né? E ainda não e ouviu o a Sara programa. tá muito especial nesse programa. Tá inspirada. Então a gente vai ler alguns comentários, um feedback do último programa. E todo mundo comentou que achou bem legal, né? Esse programa descontraído, mais solto, mais programa com conteúdo. E todo mundo ajudou comentando também de outros coadjuvantes interessantes. Foi muito legal isso, gente. Inclusive, Curti. O Júnior Almansa, de São Paulo, ele corrigiu algumas coisinhas, né? Foi legal isso. É legal quando a gente dá algumas bolas fora e o pessoal vem e faz a correção. Olha que legal. Número 1. Mordecai, ou Mardoqueu, não era tio de Esther, era primo dela. Vacilozinho, né? Naquela época todo mundo é tio, primo. Dos nossos filhos, todo mundo é tio, né? Todo mundo. Até mundo quem é fala. primo é tio. tio, é verdade. O tio Marco, a tia Daisy. Sobre o ladrão da cruz, há outro coadjuvante interessante. A placa que estava na cruz de Cristo, que tinha eu quase falei Henri Cristo, que tinha o INRI escrito em vários idiomas. Nenhuma cruz tinha placa, mas aquela tinha. Então talvez a placa também tenha responsabilidade na salvação daquele ladrão. Olha só. Ah, colega, você falar que o jumentinho é coadjuvante é uma coisa, agora uma placa. Uma placa. Não, pula, próximo. Aí, uma coisa que ele meio que estragou uma ideia que eu tinha, ele fez uma lista de bichos coadjuvantes na Bíblia. Animais coadjuvantes. A Sara ia amar esse programa. Mas a gente já pode falar mas aqui, deve ter a pombinha da Arca de Noé. Ele não falou dessa. Dá pra gente fazer um programa e lembrar de outros que ele não citou. Mas, por exemplo, o bicho que matou a planta de Jonas que serviu pra abrir o coração do profeta. Olha que legal. Isso é verdade. Na verdade, não abriu o coração dele, ele ficou mais bravo, né? Mas tá bom. Não, mas a partir de lá surgiu um diálogo, uma discussão que... Bem surreal. Que fez ele entender melhor os planos de Deus. 2. As raposas que Sansão mandou pegando fogo nos campos dos filisteus. Elas não fizeram nada. Não fizeram nada. Elas pegaram correram, fogo. Mas elas fizeram o que raposa faz. Corre quando taca fogo no rabo. Se bem que até eu, né?
Olha outro peixe aqui, ó. O peixe que trouxe a moeda para Pedro pagar o imposto. Caramba, é difícil essa frase. Quanto pena, é uma literação aí, né, amor? Os leões da cova que Daniel foi preso, os corvos que levavam comida para Elias e os ursos que despedaçaram as crianças que chamaram Eliseu de careca. Viu? Não brinquem, não tirem sarro de carecas. É verdade. Valeu, Júnior. Júnior Almança, de São Paulo, por acrescentar aí ao nosso programa. E todo mundo que também comentou e acrescentou outros coadjuvantes. O programa era maior, tinha mais coadjuvantes, principalmente no Novo Testamento. Mas ele acabou ficando longo e eu senti que ele ficaria um pouco cansativo se eu usasse tudo aquilo que nós falamos. Então, eu a achei edição que ficou final... tão bom a edição, amor. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Então ouçam lá o último programa, tá bom? E antes de terminar, a gente quer fazer uma divulgação, não é um patrocínio, é uma parceria com o nosso amigo Josué Campanhã, que já participou aqui com a gente, falando sobre liderança. O chefinho, eterno chefinho. Josué Campanhã, ex-diretor da CEPAL, ele tem um projeto hoje chamado Envisionar, que é a estratégia e capacitação de líderes. Olha, gente, o Josué foi um bom líder e ele dá um treinamento. Ele é um bom líder, ele ainda lidera, ele só não é mais diretor da CEPAL. Mas ele não lidera a gente diretamente, é isso que eu quis dizer. Ah, tá bom, entendi. Ele foi um ótimo líder na minha vida, continua sendo um líder. E ele continua sendo missionário da CEPAL. Continua sendo missionário da CEPAL. E ele explica umas coisas assim que você fica, meu, que da hora. Ele é muito bom, ele é ótimo pra planejamento, ele é ótimo pra liderança. É bem isso. Sempre que eu saio do treinamento do Josué, eu falo, meu, que da hora. Que da hora. O Joshua é show. O Joshua manda bem. E olha só, a Envisionar tá realizando de 5 a 7 de setembro em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real. Olha só, onde acontece o encontro CEPAL. Todo ano, a gente vai lá todo ano. Mas é um lugar maravilhoso. As piscinas são uma delícia. O Envisionar está promovendo a jornada de capacitação de líderes. O mais legal de tudo é que você, além de se capacitar, você vai aprender como capacitar um outro líder. Isso. Porque você não pode parar, né? E líder é exatamente isso. Não é só liderar pessoas, mas capacitar novos líderes, formando assim com certeza, você não pode ficar parado. Senão o projeto, tudo que você construiu, morre com você. Exatamente. Então você tem que liderar uma nova pessoa e tá aí o Josué pra te ensinar como fazer isso, né, amor? Isso mesmo, Josué e toda a equipe Envisionar. Eu quero ir também. De 5 a 7 de setembro já agora, mês que vem. Mas eu vou pela Daqui piscina. Daqui a pouquinho. Boa. Boa estratégia de liderança, esposa. Mas são 3 dias que você pode fazer 2 dos cursos que a gente vai citar aqui. São cursos de 6 horas e durante esses 3 dias você pode optar por 2 deles. Líderes que frutificam. Discipulado que transforma. Ministério Infantil Revolucionário. Espiritualidade emocionalmente saudável. Planos para a sua família. Grandes igrejas, pequenos líderes. E edificando uma igreja de grupos pequenos. Olha, lembrei de um monte de gente que eu quero mandar pra lá. Então corre, porque tá chegando aí, de 5 a 7 de setembro. Mais informações no site www.envisionar.com. Envisionar, com de S, visão. tá bom, gente? Exatamente, de criar visão. Então fica aí a dica, participem, desenvolvam-se, reciclem-se e fiquem cada vez mais preparados para servir a Deus. E agora a gente só quer ver quem realmente ouve o programa até o final. É verdade. Esse programa é do Juninho Afran, né? Do Juninho Afran e do Paulo Nazaré. Ai, Juninho Afran, por que você foi no Ratinho? Podia ter dormido sem essa. Culpa do marido que me chamou pra assistir. Mas enfim. O mais engraçado do G3 no Ratinho, eu acho legal. Eu iria. Se eu fosse convidado, eu iria. Eu iria, ficava quietinha, só cantava. Não, mas eles falaram, não falaram nada demais. O que eles falaram demais? Não falaram nada demais. Eles dublaram. O Ratinho. Ai, gente, que a dublação vai ser dominó, na época da Xuxa. Eu fiquei com vergonha. Mas o mais engraçado é que, assim, tinha dupla sertaneja. César Menotti e Fabiano. Tinha aqueles cantores bregas que sumiram da mídia e o Ratinho vai lá e resgata. Né? Aí oficina G3. Mas eu fui dormir. Enfim, vai, marido. Mas a gente quer saber se você ouviu esse programa até aqui. Então, se você ouviu, você vai nos comentários. Dentro do seu comentário, você vai falar sobre o programa. Um easter egg aí no meio. Você fala sobre o programa, que gostou, que não gostou. E menciona alguma coisa sobre o canto do canário real.
pode falar que foi o Juninho Afran que cantou pro Ratinho. Alguma coisa assim. Se você citar o canto do Canário Real nos comentários, no próximo programa a gente vai sortear alguma coisa pra você, que a gente não... Eu acabei de pensar nisso, mas vai ter um brinde. Vocês vão ganhar alguma coisa. Tá bom, gente, tem um monte de DVD encostado lá em casa. Tem os DVD, verdade. Tem aqueles CDs, né, dos Canários Reais, né? Aquele quarteto Canários Reais. Então comenta aí, gente. Até o próximo programa. Valeu! Tchau!